Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Obrigado por essa manhã maravilhosa, quando as Suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Podemos celebrar Sua bondade, a Sua fidelidade, Senhor, e queremos agora dedicar esse tempo realmente a nos colocarmos diante da Sua palavra, diante daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco, e oramos realmente que o Seu Espírito possa nos conduzir em toda a Sua verdade. Deus, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo realmente se cumpra, e alarga realmente o nosso discernimento sobre os nossos relacionamentos, a nossa família. Deus, dá-nos realmente entendimento para vivermos a nossa vida de maneira relevante nessa geração. Ajuda-nos, Deus, como ministro do Evangelho, para abençoar cada vida, cada casamento, cada família que está representada aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, essa manhã nós vamos compartilhar um pouco sobre tipos de família. É uma aula bem interessante, né? Por um certo lado. E, na verdade, esse esboço é um esboço de um ministério da Jocum, que é o Family Ministries, né? Ministério da Família. E a Jocum tem uma escola que é só chama-se Escola da Família, né? E esse é um dos estudos que é ministrado ali. Eu tenho procurado desenvolver isso, porque realmente nos ajuda bastante a entender realmente e relacionar de uma maneira positiva com os diferentes tipos de família, não é? Então, um dos aspectos mais importantes da bênção divina é que ela está vinculada não ao indivíduo, mas, por incrível que pareça, aquela bênção divina chamada bênção abraâmica, não é? Ela está vinculada à família. Você lembra que o Senhor disse essas palavras a Abraão: em ti serão benditas todos os indivíduos da terra, todas as famílias. Então, a bênção divina, por incrível que pareça, ela está relacionada não ao indivíduo, mas à família, não é? Então, aquilo que eu disse, todos nós precisamos de isso chamado estrutura familiar, cobertura familiar, não é? E quem realmente não experimentou isso, provavelmente sofreu grandes perdas, não é? Que podem ser recuperadas em Deus através do nosso relacionamento com o Senhor. Então, o tipo de mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende do tipo de filhos que nós estamos deixando para o mundo. Essa é a lógica e toda a importância realmente da família, não é? E quando a gente pensa em estrutura familiar, a essência de tudo, o núcleo da estrutura familiar é o casamento. Como uma sociedade define o casamento, vai determinar se essa sociedade vai rumar em direção à prosperidade ou ao caos, não é? É interessante, sociologicamente, pelo menos até a década de 60, talvez o país que melhor definiu a família foram os Estados Unidos, né? O conceito de marido, mulher, casamento, fidelidade, criação de filhos, valorização da vida, não é? E por isso se tornou incomparavelmente mais forte, não é? É uma história longa para a gente entender por que os Estados Unidos se tornou o país que melhor definiu a família. Isso até os anos 60. Porque a partir da Revolução Sexual, na verdade, tem havido um retrocesso disso, que tem realmente abalado os alicerces da nação, principalmente o alicerce econômico, não é? Na verdade, a grande explicação, a principal explicação do sucesso da economia americana realmente é a família, não é? Porque
praticamente toda a família se tornou uma família empreendedora, né? O que lá é muito conhecido como os negócios familiares. A economia americana não se baseia numa mega empresa como a Microsoft, mas que toda a família tinha o seu business, né? O seu negócio empreendido. Mas hoje a sociedade americana é profundamente caracterizada por divórcio, por fragmentação familiar, não é? E é isso que está quebrando realmente muitas dessas grandes superpotências. De outra forma, quando você olha para a maneira como o mundo islâmico define a família, em cima inclusive de uma das piores mentiras desse planeta, que o homem é superior à mulher, porque se o homem é superior à mulher, então o homem pode ter muitas, o homem pode simplesmente jogar fora, usar e dispensar, né? Então, quando você olha para os países islâmicos, normalmente você vai ver muitos problemas, muita dificuldade, muita pobreza, muito caos, muita desorganização, não é? Então, uma conclusão sociologicamente falando, que a gente chega é essa: a maneira como uma sociedade define a família, né? Conceitua a família. Isso vai mostrar onde essa sociedade vai chegar em termos de prosperidade ou caos, né? Então é muito importante a gente entender a vida a partir desse paradigma do sistema familiar, né? Inclusive, essa foi uma mudança radical na lógica do aconselhamento, né? Por muito tempo, o aconselhamento ele sempre foi trabalhado numa perspectiva do indivíduo. Então, se o indivíduo tinha um problema, você vai lidar com o problema do indivíduo, as escolhas dele e tal, não é? Mas isso realmente ficou bem claro que é um paradigma incompleto, porque todos nós, querendo ou não, nós somos o resultado de uma dinastia, de um sistema familiar, não é? Nós somos o produto da nossa família. Então, aquela velha história de você simplesmente rotular um filho que, não é, teve muitos problemas e tal, como rotula ele como problemático. E muitas vezes não é que aquele filho é o problemático, ele só é o resultado de um sistema disfuncional. E se você não lida com o sistema também, dificilmente você vai ter bons resultados, né? Nessa questão hoje de reabilitação de viciados, o paradigma mais poderoso não é só você tirar o viciado do comportamento vicioso dele, mas é você trabalhar com o sistema familiar, né? E a partir daí, quando você consegue mudar tudo, realmente os índices de reabilitação, de recuperação realmente elevam, né, significativamente. Então é importante a gente entender que Deus faz o solitário habitar em família, não é? Hoje nós temos que lidar com essa realidade. Aqui no Brasil também nós temos uma sociedade caracterizada pela perda dos vínculos familiares. É um grande percentual da sociedade, literalmente falando, não é, que não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, não é? Nunca tiveram a experiência de estar debaixo de um casamento funcional, não é? Tem gente que não sabe quantos filhos pode ter nesse mundo, né? Tem gente que já ouviu. Vários homens são pastores, não faço nem ideia de quantos filhos eu posso ter. Não é? Então, quando a pessoa começa a sofrer perdas assim, de caráter existencial, isso realmente vai abrir lacunas, não é? Que podem realmente afetar todo o desenvolvimento dessa pessoa, sob vários aspectos, não é? Mas a nossa esperança é essa: Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas, faz o solitário
habitar em família. Então, entender o nosso sistema familiar e os dos outros nos dá uma perspectiva muito melhor para superar os nossos conflitos, né? Então, nós vamos ver que a essência da vida tem a ver com os nossos relacionamentos, não é? O mandamento áureo, cuja base é o amor, não é? Amar, a essência de amar é relacionar. Ninguém ama se isolando, né? Não existe isso. E também ninguém é curado ou restaurado se isolando. Assim como muitas vezes nós somos feridos nos relacionamentos, nós também só seremos restaurados nos relacionamentos. Você já viu alguém que decidiu se isolar e foi curado? Muito pelo contrário, a Bíblia fala que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria, não é? Está buscando o seu próprio proveito. Então nós precisamos primeiro entender a situação para depois mudá-la, né? E o que a gente quer fazer aqui hoje é exatamente assim, como se fosse assim um certo diagnóstico do nosso sistema familiar, não é? E a partir dessa compreensão, não é, da diversidade de tipos de famílias, padrões de relacionamento, isso pode viabilizar tremendamente a nossa capacidade de nos relacionar especialmente com o nosso cônjuge, né? Então, um conceito muito importante é o conceito de maturidade. Eu gosto muito desse texto, Colossenses, eu não sei se é 1,18 ou 1,28, estou achando que é 1,28. Paulo fala assim, Paulo está aqui resumindo todo o seu empenho ministerial, né? É interessante a capacidade que Paulo muitas vezes tinha de sintetizar as coisas, né? Então ele fala assim: a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então Paulo está resumindo, está sintetizando todo o seu objetivo ministerial nisso. Qual era o objetivo dele? Apresentar todo homem perfeito. Essa palavra perfeito, como eu coloquei ali, é teleios. O original, o grego, significa pleno, maduro, o fato de ser inteiro, completo, não é? Então, talvez a palavra que melhor traduz é a palavra maturidade. Maturidade, alguém que cresceu, alguém que deixou a infância. Então, é muito importante a gente lidar com os paradigmas hoje da imaturidade. Um tempo atrás foi feita uma pesquisa no Brasil, até a nível de família e sociedade. Um dos resultados dessa pesquisa é que os homens só estão atingindo a maturidade em média aos 45 anos de idade, não é? Então, até os 45, o cara vai vivendo uma vida de adolescente, é verdade, não é? Ele tem filho com um aqui, filho com outro ali, não sei o quê. Só com 45 que o cara acorda e fala: não, eu preciso ser responsável. Só que agora já é idade para correr atrás de tanto prejuízo, porque o filho já está todo descambado lá, a filha também, não sei o quê, já perdeu o contato com todo mundo, já é aquela anarquia social que ele causou. Lógico, alguém vai pagar essa conta, na verdade, e normalmente sobra para a sociedade mesmo, né? Então, lidar com essa questão dos bebês emocionais de 90 quilos, os crescidos que não cresceram, não é? Realmente é extremamente desafiador. Então, o maior desafio hoje é isso: ajudar os crescidos a crescer, né? É o desafio dos psicólogos, pastores, sociólogos, qualquer terapeuta, né? É lidar com as cargas de maturidade das pessoas em geral. Quando a gente pensa em maturidade, não é? Isso é bem óbvio. As três principais fases da vida: a infância, não é?
paradigma do você, né? Você tem que me ajudar, você tem que cuidar de mim. Quando você pensa num bebê, obviamente os pais têm que fazer tudo por ele, né? Então, muito relacionamento e nenhuma privacidade, não é? Se seu filho, sua filha tem 3 meses de idade, até dar banho você tem que dar, não é? Então, é muito relacionamento e nenhuma privacidade que aquela pessoinha tem, né? Você faça tudo por ela. Na adolescência, não é? Vem o paradigma do eu, já é a luta pela privacidade, não é? O adolescente, ele tem um clamor legítimo, não é? Pelo seu espaço, pela sua individualidade, pela sua identidade, pelas suas convicções, não é? Inclusive isso muitas vezes é rotulado de rebeldia, mas não é rebeldia, não é? Isso é natural. Por isso que um dos piores erros que normalmente as mães cometem com os filhos adolescentes é querer tratar um filho adolescente como se ele tivesse 5 aninhos de idade, não é? Então o menino já tem 17 anos. Fulano, cuidado, quando você for atravessar a rua, você olha para os 2 lados, viu? Olha, quando você trata o seu filho adolescente como se ele fosse uma criancinha, ele fica irado com você. Ele fica irado mesmo, não é? Isso não é rebelião, não. Ele quer o espaço dele, isso é legítimo. Isso é legítimo. Você pode dar banho na sua filha de 3 meses? Pode. Mas você pode dar banho na sua filha de 13 anos? Você vai preso. Se você fizer isso, você vai preso. Então não queira ter uma intimidade com, né, uma pessoa que agora precisa de ter individualidade. Vai ter que respeitar a privacidade dela, não é? E eu dei esse exemplo, vamos dizer que é um exemplo físico, mas não é? Para a gente poder entender isso também, emocionalmente falando, espiritualmente falando. Já viu aquelas pessoas que gostam de se intitular assim como pai e mãe espiritual dos outros? Eu sou a mãe espiritual, não é? E prende a pessoa nisso. Você tem que fazer tudo que eu te mando. E o cara já tem lá 20 anos de convertido e ainda está preso nessa mãe espiritual. Entendeu? É um negócio complicado, não é? Aquilo que o problema da falta de emancipação, gente. Sempre vai produzir relacionamento abusivo, doentio, controlador. Esse não é o Espírito de Cristo, né? Então, a infância, a adolescência e depois vem a fase adulta, não é? Quando a gente pensa numa pessoa realmente madura, não é? Não é a pessoa que parou na independência. Independência é coisa de adolescente, gente, não é? Inclusive tem muita gente que já deveria ser adulta, mas que tem um comportamento assim, inclusive até rompe o casamento em nome da independência. Eu tenho direito de ser feliz, eu vou acabar com o meu casamento, porque eu quero aproveitar a vida, eu quero ser independente. Entende? Usa a independência como um pretexto para mostrar que é infantil. E sai causando um estrago terrível. Então, o que mostra, o que demonstra a maturidade? É interdependência, é o paradigma do nós, é a lógica do casamento, você saber valorizar os relacionamentos sem perder o senso de identidade, não é? Então, o processo da maturidade. Existem muitas maneiras da gente conceituar a maturidade, mas uma das principais é a gente equilibrar relacionamento e individualidade, né? É interessante, Deus ele se revela assim: eu sou o Senhor Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele é um Deus de indivíduos, não é? Um Deus pessoal. O Warren Cunningham, que é o fundador da Jocum, inclusive ele fala isso, não é? Ele fala assim: o único Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal é o Deus da Bíblia. Não tem outro. De todos os deuses que são invocados nesse planeta, o único que é infinito e pessoal é o Deus da Bíblia.
Você vai ver muitos deuses que eles são infinitos, supostamente infinitos, mas impessoais, como por exemplo Alá no islamismo, não é? Você nunca vai ver um muçulmano falando assim: eu ouvi a voz de Alá, eu tenho uma comunhão pessoal com Alá, não é? Alá é pai. Não existe isso no islamismo. Ele é impessoal. Ou você vai nos países mais animistas, não é? Índia, Nepal, você vai ver muitos deuses que eles são pessoais, mas eles não são infinitos, muito pelo contrário, eles são finitos. O rato é o rato, a vaca, tudo é Deus, né? O único Deus que é ao mesmo tempo infinito e pessoal é o Deus da Bíblia. E Deus, então, ele não é só pessoal, ele também é relacional. É o Deus de gerações, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Ele se relaciona conosco corporativamente, na dimensão de uma dinastia, de uma linhagem, de uma família. Quando a Bíblia fala a casa de Israel, ele não está falando de uma pessoa, ele está falando de uma dinastia, de uma geração de pessoas, que ele anda com essa geração de pessoas, né? Então é muito importante o discernimento da nossa individualidade, mas também dos nossos relacionamentos. Bom, como a gente colocou ali, quando a gente pensa em termos de uma pessoa que relaciona bem, ela é apta para estar com outros, falar com outros, ajudar outros, aceitar, receber correção, não é? E a individualidade é isso, a pessoa é apta para ter as convicções próprias, apto para não se condenar indevidamente, ela conhece a sua identidade, conhece o seu espaço, não é? Então, esse equilíbrio entre individualidade e relacionamento, ao mesmo tempo que você tem as suas convicções, você sabe respeitar as dos outros e se relacionar, não é? Isso determina um aspecto fundamental da maturidade humana, não é? Então, a partir dessa proposta de maturidade entre individualidade e relacionamentos, nós vamos tratar 5 tipos de família, não é? E não é que existem só 5 tipos de família, mas nesses 5 tipos de família nós abrimos um leque que de alguma maneira a gente vai conseguir encaixar todas as comunidades da face da terra. Inclusive nós vamos ver que não são só 5 tipos de família, pode ser tipos de igreja, tipos de nações, né? Porque a família, como alguém já disse, é uma pequena civilização, é uma microcivilização. A igreja já é uma civilização um pouco maior, né? A nação maior ainda. E nós vamos posicionar então esses 5 tipos de família nesses extremos, ou da individualidade ou dos relacionamentos. Então, uma família a família, por exemplo, que está nesse extremo aqui, que tem muita individualidade e praticamente nada de relacionamento, nós vamos chamar uma família caótica, não é? A família de regras, ela já tem um pouco, assim, tem mais individualidade do que relacionamento. A família de vínculos é a que está no equilíbrio, né? Entre relacionamento e individualidade. A família protetora já começa a ter mais relacionamento do que individualidade. A família aglutinada é a família que tem muito relacionamento e nenhuma privacidade. Então são 5 tipos de família. Aqui a gente pode te apresentar um pouco melhor essas famílias, né? Então, cada uma dessas ilustrações, obviamente, esses desenhos, todos eles têm uma linguagem, né? Tudo isso é construído a partir de uma linguagem realmente muito interessante. Cada detalhe ali é altamente significativo.
família, você está vendo aí os componentes dessas famílias. Em algumas dessas famílias você vê algo, faltando alguém, Você pode observar que praticamente nenhuma dessas casas são iguais, elas estão divididas de maneira diferente, E os detalhes são bem relevantes. Por exemplo, o olhar das pessoas é muito significativo, não é? Por exemplo, aquele pai na família caótica, para onde que está o olhar dele? Para dentro ou para fora de casa? Para fora de casa. Então, isso determina a prioridade dessa pessoa, não é? O senso de importância que ela dá ou não dá para a família, Então, um olhar é muito importante nesses diagramas. Os compartimentos da casa também trazem uma mensagem muito significativa, não é? Então você vê, por exemplo, casas que são totalmente divididas, casas que não têm compartimento, a família aglutinada, não é? É mais uma oca de índio do que onde está todo mundo junto lá, aquela vida bem tribal, bem comunitária, sem privacidade nenhuma, não é? Então as divisórias aí são bem importantes. Também a posição dos pais, não é? Você percebe que, por exemplo, tem casas que os pais realmente estão em cima, não é? Mostrando assim como funciona a autoridade ou o poder que os pais exercem sobre os filhos, não é? Então tem uma linha ali que é uma linha de autoridade. Você vê que tem casas, por exemplo, que essa linha de autoridade não existe mais. Você não sabe quem realmente detém a autoridade, se são os pais ou se são os filhos, não é? Também algo importante aí é a existência de pai e mãe. Hoje é muito comum você ver um tipo de família que já não tem mais a figura do pai ou não tem mais a figura da mãe, não é? O referencial, não é? É importante também colocar aí a questão dos espaços, das divisórias. Você vê na família caótica, você não vê espaços entre os cômodos, não existem portas entre os cômodos, não é? E essas portas estão mostrando como funcionam os relacionamentos. Porta sempre fala de acesso, de relacionamento, não é? Você vê ali que os filhos não têm acesso ao pai, não é? O pai não tem acesso aos filhos. Parece que os irmãos estão repetindo a mesma coisa, eles também não se falam entre eles, não é? E também a espessura da linha é vamos dizer, um detalhe bem importante, não é? A espessura da linha está mostrando também, está enfatizando se existem barreiras ou não nos relacionamentos, como esses relacionamentos estão se dando. Ok, gente, assim, deu para ter uma ideia mais ou menos de toda essa linguagem, né? Sim. Já disse, eu estava no Campo Largo, daí o pessoal estava conversando, aí tinha uma família que eles falavam assim, que eles não conversavam com pai e irmão, só através de e-mail ou do telefone, porque eles não conseguem conviver juntos dentro da mesma casa. E eu ouvi isso assim, Sim, dentro da mesma casa, porque eu não convivo com outro, só briga, então só através de e-mail, telefone de longe. Bom, pelo menos ainda estava conversando através de e-mail, nem através de e-mail conversa. Eles se sentiam assim, sabe, orgulhosos, assim, por dessa maneira de convivência, não ficar pegando os filhos. Então, hoje é muito desafiador, né? Por isso que esse diagnóstico todo que a gente vai traçar pode realmente nos ajudar bastante. Então, aí estão 5 tipos de família. Sim. Vai entrar em cada um desses aí agora? Exato. Tá? Vamos caminhar. O primeiro tipo de família que nós vamos dar uma olhada é a família de vínculos, que é aquela família que está no centro. Veja bem, eu não quero enfatizar aqui, colocando a coisa assim em termos de certo ou de erro.
ou errado, porque ninguém aqui escolheu a família que você ia nascer. Teve alguém que escolheu qual família que você ia nascer? Ninguém escolheu, entende? Então, vamos colocar coisa que não é que é certo ou errado, são diferentes. Lógico que a gente sabe que existe um modelo, que é o modelo equilibrado, é o modelo de maturidade, que é exatamente a família de vínculos. Então, quando você olha realmente para essa família de vínculos, você percebe, não é, que o olhar do marido e da esposa estão direcionados um para o outro. Ou seja, qual que é a prioridade dessa família? São as coisas de fora? A prioridade dessa família são os filhos? Qual que é a prioridade dessa família? O casamento. E casamento tem que vir antes dos filhos. Tá? Inclusive assim, vale até a pena colocar isso, que é um negócio importante. Quando começa a haver um conflito crônico entre os casais, entre o casal, qual que é a tendência? Aquela devoção que o cônjuge deveria dar ao outro, começa a dar ao filho. Não é? Aí vem uma super proteção sobre esse filho. Isso pode funcionar como um incesto emocional, não é? E desequilibra, anarquiza a família. Então, qual que é a prioridade? O casamento. Não é? Você vê o olhar do marido para a esposa, não é? Isso vai ser um referencial e vai ser telhado sobre a cabeça dos filhos. Você percebe que nessa família está muito bem definido a linha de autoridade, porque pais não tem que ser só amigo dos filhos, não. Pais têm que ser pais. E olha, você tem que ser autoridade mesmo, não é verdade? Disciplinar, tem os momentos. Não é? Um outro paradigma que realmente destruiu muitas famílias na Europa foi esse. Você tem que ser só amigo. E destruíram aquela linha de autoridade. Entende? Isso não funciona. Né? Então você percebe que os pais têm a privacidade deles, não é? Mas existem espaços onde eles se relacionam com os filhos, e os filhos respeitam eles como pais. Então você percebe que isso gerou um ambiente produtivo na família, um ambiente de paz, alegria, liberdade, não é? Você vê ali as crianças se divertindo, brincando, tendo como referência os pais, não é? Então esse tipo de casamento é um casamento fundamentado em igualdade, funcionabilidade e autoridade. É muito importante entender esses conceitos. Aquilo que nós falamos, a questão da igualdade, gente, é fundamental no casamento. O homem é superior à mulher? A mulher é superior ao homem? Não. Né? Eu sempre falo, esposa tem que andar ao lado do marido. Se andar na frente, é Jezabel. Se andar atrás, é muçulmano. Ande ao lado. A mulher foi tirada do lado do homem e tem que andar ao lado. Não é verdade? Ela não é nem superior e nem inferior. Quando a Bíblia fala, não é uma adjuntora idônea, a palavra idônea é aquela que olha no olho, de igual para igual. Capaz de ajudar, ela não é inferior, ela é capaz de ajudar. Imagem e semelhança de Deus, assim como o homem é. A mentira que mais causa miséria no planeta é a mentira de que o homem é superior à mulher e ele tem que andar na frente. Não é? Agora, ao mesmo tempo que tem igualdade, tem funcionabilidade. A função do homem é igual à função da mulher? Não é? O fato de alguém exercer autoridade significa que ele é superior? Não. De certa forma, como que funciona? O homem é o ser de maior autoridade, mas a mulher é o ser de maior influência. Entende? São funções diferentes. Não é? A mulher influencia mais, mas o homem é mais racional.
planeja melhor as coisas. Isso generalizando. Não é? Então, nesse casamento, a gente vê igualdade, você pode observar, eles estão no mesmo nível, não é? Eles funcionam, cada um no seu papel, e exercem autoridade. Então, essa é uma família equilibrada, que respeita relacionamentos e individualidade. Os pais respeitam um ao outro, trabalham juntos, eles estão no comando, estão presentes na família. Normalmente, o homem o aspecto mais importante o referencial que ele estabelece, a mulher, a presença no lar. Os pais encorajam seus filhos a aprender, a desenvolverem-se. Todos os membros estão bem uns com os outros. Você pode observar nessa família que não existem relacionamentos quebrados. Isso não significa que não hajam conflitos. Existem conflitos nessa família? Existem, mas eles são resolvidos. Não tem problema ter conflito. Ninguém tem que ter medo de conflito, não é? Não se cria uma expectativa que as crianças ajam ou pensem como adultos, né? As crianças são tratadas e valorizadas como crianças, e os pais, realmente, eles estão dando realmente um bom exemplo, de vida, né? Então, na família de vínculos, a gente pode analisar esses 5 aspectos que são básicos, né, para a gente fazer um diagnóstico da família. Então, na família de vínculos, os pais têm um forte e duradouro casamento. Não é? Qual que é realmente o alicerce de uma família assim? Um matrimônio ajustado. Não é? Lideram bem a família, disciplinam de uma forma justa para todos. A vida familiar, então, é divertida, segura. Os pais escutam os filhos respeitam, cooperam com os pais, não é? Você vê aí uma boa comunicação. Todos consideram os direitos e sentimentos dos outros. Os filhos sentem-se seguros, não se sentem cobrados de ter que lidar com questões que não são apropriadas para a idade deles. Então os pais sabem respeitar a idade dos filhos, não é? É muito comum hoje a gente ver um relacionamento inapropriado em relação à idade. Tem pais que superprotegem e tem pais que botam os filhos para ser arrimo de família. Já viu aquela mãe que bota o menino para ir no sinal, ganhar dinheiro, sustentar a família? O menino tem 5 anos de idade e já sustenta a família, não é verdade? E tem outros que o menino tem 20 anos e é tratado como um bebê. Então são os extremos. A comunicação nessa família cria tempo para sentarem-se juntos, falarem, ouvirem uns aos outros. Os filhos, à medida que eles vão crescendo, eles vão sendo incluídos em certas tomadas de decisão. Vamos dizer, o filho já é adolescente, a família quer comprar um carro novo. Eles vão pedir a opinião do filho. Filho, qual carro você acha que a gente compra e tal? Ele já participa daquilo ali, não é? De repente, vocês vão fazer uma viagem de férias, os filhos vão opinar. Não é assim, cala a boca e obedece calado, né? Não, você vai incluir eles, né? As regras são justas, são sensíveis, muito claras, bem como tem que ficar muito claras as consequências quando alguém viola uma regra. Não é? Pecado tem consequências, gente. Como é que a gente ensina a rebelião para os nossos filhos? É não sendo firme com as consequências, não é? Algumas vezes, lógico, as regras podem ser mudadas. Se você vê que aquela regra está causando mais problema de solução, mude a regra. Não é verdade? Seja uma pessoa flexível. A disciplina nunca é cruel ou abusiva, mas é funcional, né? E os filhos adultos são jovens, confiantes, seguros, responsáveis,
Os pais, eles sempre estão oferecendo amizade, apoio, mas tomam o devido cuidado de não ficar dando muita recomendação, muito conselho. Eu não vou tratar o meu filho de 25 anos como se ele fosse um adolescente. Eu não posso interferir em coisas da vida dele mais. Não é? Seu filho, se ele já é casado, ele está por conta dele. Não é? À medida que seu filho já passou lá dos 18, 20 anos, não é? De certa forma, eles vão ficar dando satisfação de tudo que eles têm que fazer. Ô mãe, posso ir na padaria? Entendeu? Então você vai tratar ele realmente como adulto que ele é. Os filhos normalmente tornam-se amigos dos pais, gostam de visitá-los, moldam bons relacionamentos, um bom casamento, enfrentam bem as situações na vida familiar. Então essa é a família de vínculos. Só alguns conselhos bem práticos para a gente poder cultivar uma família assim. Como é que você cultiva uma família de vínculos? Primeira coisa, ouça com cuidado e atenção. Uma família de vínculos, a gente tem que exercitar muita a nossa audição, principalmente os pais saberem ouvir os filhos. Ouvir não é só com os ouvidos, é também com os olhos. Olho no olho é essencial para uma escuta ativa. Presta atenção se o seu filho quer falar alguma coisa com você. Ouça mais e fale menos. É a regra do aconselhamento. Até a nossa anatomia nos ensina isso. Quantos ouvidos você tem? Quantas bocas? Imagina se tivesse duas bocas, né? Se interesse pela vida dos seus filhos, demonstre interesse e preocupação. Respeite os seus filhos como você respeita os seus amigos. Tem pais, por exemplo, que eles têm uma consideração muito maior por um amigo do que pelo filho. Se o amigo está ali, fica cala a boca, porque às vezes é desse jeito. Não é? Então, a mesma consideração que você tem por um amigo, tem por seu filho. Peça perdão quando você cometeu um erro. Se você errou, entende? Peça perdão para o seu filho. Não é? Essa é uma outra maneira da gente ensinar a rebelião para os nossos filhos, é nunca pedir perdão quando a gente erra. Né? Divirtam-se juntos, deixem os filhos participarem do planejamento daquele dia especial da família, não é? Seja inclusivo. Em casa teve uma época que a gente, toda semana a gente tinha um momento da família. E a gente fez assim, cada dia era um dia, cada semana, né, era um que liderava aquele momento. Então, a pessoa liderava, minha esposa, meu filho, minha filha, a gente ia revezando. Né? Então, o que a pessoa decidia que ia ser feito, a gente fazia. Né? Demonstre aos seus filhos que não tem problema mostrar sentimentos, ajude-os a enfrentar os sentimentos sem ferirem aos outros, porque tem hora que vão haver desavenças, vão haver brigas, né? Mas é importante que as coisas sejam resolvidas, que as pessoas se expressem, né? Mas de uma forma construtiva. Desfrutem de refeições juntos regularmente. Isso não é uma coisa que dura para sempre, porque chega uma hora, né, que os filhos crescem, assumem responsabilidades. Então, aproveitar o máximo possível esse tempo. Estabeleça regras que todos possam obedecer, né, e faça do lar um lugar seguro. Bom, essa então é a família de vínculos, gente. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Foi o último ponto, Cote? O último ponto que você acabou de mencionar. Faça do lar um lugar seguro. A próxima família ali é a família caótica. E aqui nós já estamos pegando a coisa naquele extremo de muita individualidade
relacionamento, né? Esse modelo de família hoje, gente, por incrível que pareça, é um dos modelos mais comuns, não é? Inclusive, o extremo dessa família hoje são os pais divorciados que moram em kitnets. E o filho, às vezes, ele não é que ele está na kitnet dele, mas está na casa da ex, e é um formato mais ou menos como esse, não é? E hoje é muito comum a gente ver também igrejas que podem funcionar assim, né? E inclusive nações. Quando você olha, por exemplo, até para os Estados Unidos, hoje esse é um modelo. Quem conhece a cultura americana, é o meu espaço, é a minha privacidade. Não entra no meu espaço. É comum, às vezes, algumas famílias que o marido tem um quarto e a esposa tem um outro quarto, não é? Cada